Senhor. Amém. O Senhor também. Tenhamos intimidade com Deus, amém? A paz do Senhor, amada igreja. A equipe de louvor estará com a oportunidade agora de adorar o Senhor. Enquanto isso, vamos servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas, amém? O Senhor, porque o Senhor é fiel. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Pra reconhecer que não
Pastor Marcos com a oportunidade. Amém, irmãos? Cadê os crentes, hein? Amém? Graças a Deus. Queridos, eu quero aqui antecipar meus agradecimentos a todos. Deus abençoe. E quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso amigo Jeremias, né? Professor Jeremias, pastor ali da nossa igreja também em São Bernardo. Que Deus esteja abençoando. Que hoje eu aprendi muito aqui também, Jeremias. Deus te abençoe, viu? No nome de Jesus. Irmãos, eu vou aqui na nossa última participação, eu quero usar aqui como texto base, a nossa palestra agora vai tratar sobre a questão do perdão divino. Em sequência ao que nós começamos. Então, Mateus capítulo 27, leia comigo lá Mateus capítulo 27, vamos ler juntos. Vamos ler a partir do versículo 3. Versículo 3 do capítulo 27 de Mateus, diz assim: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para dentro do templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Amém, amados? Apenas até aqui. Amados, nós estamos aqui na sequência e eu quero agradecer a Deus, aproveitando que o pastor Jorge chegou. Quero te agradecer, pastor Jorge, por esta oportunidade que tem nos dado ao nosso irmão Narciso. Deus abençoe. Eu gostei muito, viu, deste ambiente aqui, da iniciativa. Deus esteja conduzindo-os, né, nessa habilidade que os irmãos tiveram para estar criando este trabalho. Amados, nós estamos aqui diante da progressão de um fato, e este fato, naturalmente, conforme a Bíblia já havia predito, e o próprio Jesus já havia comunicado aos discípulos a respeito da sequência da situação que culminaria na sua crucificação. Esse momento aqui não é um ambiente daqueles adequados, né, para a boa vivência de um bom cristão, mas aqui estamos diante de uma situação que precisava ser narrada pelos discípulos. É um momento do fim da trágica história de um homem que ele teve, sim, alguns grandiosos momentos, inclusive para refletir na sua própria vida. Irmãos, o vivenciar com Jesus nos proporciona esta possibilidade. E principalmente porque, se nós nos ambientarmos na história bíblica, nós vamos perceber que Judas ele teve grandes oportunidades de ouvir Jesus, de perceber a respeito da dinâmica dos seus ensinamentos, o quanto Jesus ele era perdoador, o quanto Jesus criava possibilidades para perdoar e, enfim, para direcionar o homem a novos rumos para a sua vida. A vida de Judas, ela termina numa tragédia bastante complicada de se assimilar. E uma das coisas que muito me chama a atenção foi como Jesus ele teve habilidade para poder lidar com situações realmente muito tensas. Jesus ele nos ensina com muitos detalhes. Jesus ele cria situações de perdão, de inclusão do homem ao ambiente celestial, ao coração do Pai, de diversas formas. Situações que, de repente, para nós, seria
algo bastante complicado de se resolver, nós vamos observar que Jesus consegue absorvê-las e dá um direcionamento muito mais simples do que nós imaginamos. Jesus, ele sempre teve uma forma muito simplificada de solucionar situações. Eu vejo que um dos exemplos é quando eles vão trazer aquela mulher que havia cometido o adultério, e eles vão trazê-la exatamente para perceberem ou tentarem colocar Jesus em uma situação difícil. Mas Jesus, ele demonstra com muita simplicidade o quanto é simples restaurar o perdão para alguém que necessite de restauração. Jesus, ele oferece caminhos muito simplificados. É claro que ele constrói estratégias. E a estratégia que ele vai criar para criar um ambiente de perdão para aquela mulher é dizer aos que estavam trazendo aos executores que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. E a Bíblia fala que ninguém ficou perto. Irmãos, aqui nós estamos diante de uma narrativa de alguém que ouviu muitas mensagens de Jesus, alguém que Jesus nunca o privou de estar perto dele, e é muito interessante que não há aqui uma oportunidade para uma tentativa de se justificar que Judas não tivesse tido as mesmas oportunidades que os demais. Mas dentro dele havia um processo em caminho, havia a construção de um mal que estava ganhando força, ganhando estrutura, conforme eu falei no princípio, na primeira palestra, que o pecado ele vai ganhar estrutura, ele vai ganhar tempo, ele vai ganhar raízes, e para isso ele vai depender de tempo. Aí alguém vai dizer que Judas, ele agiu como ele agiu, porque Jesus não preencheu as suas expectativas. É óbvio que alguém que almeje andar com Cristo, é óbvio que alguém que está ambientando-se com Jesus, é normal ele criar expectativa. Os demais discípulos, eles vão demonstrar isso com muita facilidade. Todos eles, andando com Jesus, tinham expectativas. Como igreja aqui nesta manhã, nós estamos com algumas expectativas. Nós temos expectativas momentâneas. Nós temos algumas expectativas para este mês. Nós temos expectativas para o restante desse ano que nos resta. A nossa vida é assim. Nós vamos criando expectativas, algumas menores, outras maiores. Com os discípulos não foi algo, esse ambiente não foi diferenciado. Eles também possuíam expectativas. E Judas, por sua vez, ele ergue-se, ele vai crescer entre os discípulos, ele vai se desenvolver entre os discípulos, porque ele cuidava da parte financeira. Isso lhe dava uma certa dinâmica nas relações, tanto com Jesus, como também com os demais discípulos. E eu quero, nesse instante, poder dizer aos irmãos que as oportunidades que Judas teve de dialogar com Jesus com mais intimidade, né, Jeremias, conforme foi nos colocado, foram muito intensas. Porém, no coração dele, como no coração de todo homem, é possível produzir. E é muito complicado para nós que, às vezes, estamos desse lado da história, nós estabelecemos juízos de valor. É muito fácil para mim, que hoje estou desse lado da história bíblica,
estabelecer julgamentos a respeito não só de Judas, mas como de outros personagens bíblicos. Para mim que não estou vivenciando os problemas que eles vivenciaram, é muito simples eu estabelecer juízo de valor. É a mesma coisa em relação à sua existência. Para mim que não vivo o que você vive, que não vivenciei as mesmas situações da sua história, estabelecer algum tipo de julgamento em relação à sua vida é muito fácil. É por isso que Jesus nos orienta a não julgarmos, porque só Deus conhece o que a sua vida é capaz de suportar. Agora, não estamos querendo com isto dar um apoio à postura de alguns, porque é viável que nós nos orientemos e busquemos acertar de acordo com os erros de alguns. Então, o erro de um aqui, conforme o erro de Judas, não pode, de forma alguma, ser justificado por erros de outros. Mas aqui, dentro desse segmento, o que eu quero colocar para os irmãos? Deus, ele sempre estabeleceu caminhos viáveis para nós nos relacionarmos com Ele. O discurso de Jesus sempre foi um discurso muito profundo, simples, mas profundo. O fato do discurso dele ser um discurso simples, e olha, nós estamos precisando de discursos mais simplificados. Nós precisamos ouvir coisas mais simples. E a palavra do Senhor, ela possui essa essência, essa qualidade de ser simples para que eu possa compreender. Aí no dia que Jesus vai celebrar a última ceia, ele vai trazer uma palavra para os discípulos que de repente vai trazer um certo transtorno na reunião. Porque ele vai dizer que um daqueles que estava com ele haveria de traí-lo. E eles, a princípio, não conseguem compreender. Mas Jesus, ele tem um jeito, o pastor Jorge fala assim, Marcão, você é jeitoso. Assim que o senhor falou uma vez. Jesus, ele tinha essa forma de ser. Jesus era jeitoso com as coisas. Sabe por quê? Jesus, ele tinha uma certa ética no seu trabalho, que ele costumava não expor quem merecia ser exposto. Ele costumava não apontar quem merecia ser apontado. Ele costumava não direcionar ou focar para que trouxesse à tona um problema na vida de alguém que merecia ser trago à tona. Jesus, ele tem uma ética com esse tipo de liderança que me impressiona. Porque ele vai suportar uma pessoa ajudando a administrar as finanças do grupo, sendo que ele, como Deus, já sabia que o traidor seria ele. Aí Jesus vai administrar aquela situação durante 3 anos. Agora me perguntem os irmãos se Jesus já não sabia que Judas seria o traidor. Jesus com certeza ele sabia, mas nunca deixou de deixar aberta a possibilidade de que se ele quisesse se arrepender, a porta estaria aberta para ele. Então Jesus, ainda que ele sabia, mas Jesus veio criando portas. Jesus, ele sempre vai criar portas. Ele sempre vai abrir possibilidades. E nessa manhã, Jesus está nos dando muitas possibilidades. Jesus está nos dando muitos caminhos. E para Ele mesmo, quantas possibilidades Jesus não cria. Mas agora, quando chega na última celebração, Jesus vai se dirigir a Judas e vai dizer assim, olha,
O que você tem que fazer, faz depressa. Porque tem coisas que vai chegar numa certa medida que não tem como controlar mais. Tem coisas que começam a permear e a danificar o ambiente de forma tal que Jesus vai dizer assim: o que você tem que fazer, faz agora, porque o processo precisa ganhar velocidade. Tem coisas na nossa vida que precisam ganhar velocidade. Tem coisas na nossa vida que precisam ser desconstruídas, porque outros ambientes precisam caminhar. Tem coisas que estão aí paradas no tempo, na nossa história, aqui ó, no nosso contexto, no nosso tempo, que precisa ganhar movimento. Tem coisas que precisam ganhar movimento. E para aquele tempo ali, para aquele momento, a traição precisava acontecer, porque a coisa precisava ganhar movimento, velocidade. Aí Jesus vai falar assim: o que você tem que fazer, você faz agora. Porque não adianta ficar cercando, comendo pelas beiradas. E já viram que tem ser humano que tem uma facilidade de ficar tecendo as coisas pelas beiradas? Ele quer fazer, não faz, mas vai desconstruindo aos poucos aqui, ó. Vai tirar um pedaço aqui, hoje ele tira outro pedaço ali. E olha que Jesus vai dizer assim, ó: eu preciso dar velocidade para o que tem que acontecer. A profecia, ela precisa se cumprir. Então a velocidade precisa ser dada. Aí Jesus vai dizer algo e ele vai liberar o próprio Satanás. Engraçado que numa reunião em que Jesus estava presente, numa reunião que Jesus estava liderando, Jesus estava ali conduzindo a reunião e o próprio Satanás presente. E Jesus vai dirigir uma palavra para ele, porque para a coisa ganhar velocidade, dependia de uma ação satânica. É estranho isso. Que certos ambientes por aí, para ganhar velocidade, Satanás vai entrar. Para Deus atingir um propósito, matematicamente, a morte de Cristo, porque ninguém mais interessado na morte de Jesus do que Satanás. O problema é que ele sabe também que o mesmo Jesus que vai morrer há de ressuscitar outra vez. Mas que dinâmica mais estranha é a dinâmica que Deus usa para construir o cumprimento de uma profecia. Aí eu me pergunto assim: tem coisas na minha vida que exercem uma influência muito dramática para o meu coração, nos faz chorar, nos faz às vezes entrar em certas crises, que a gente percebe que é força satânica. Mas de uma coisa eu tenho certeza: existem coisas que vão acontecer, porque a nossa vida precisa ganhar velocidade. A nossa vida precisa ganhar movimento. E quem foi que disse que nos movimentos da nossa vida, de vez em quando, Satanás não entre? E Jesus vai dizer assim: olha só, eu fico assim, eu amo esse jeito de Jesus agir. Ele espera. Sabe qual é o nosso problema? E o que nós às vezes não conseguimos aprender de Jesus é querer antecipar coisas que ainda tem tempo de esperar. Tem coisa que tem tempo, porque precisa ganhar profundidade. Vida espiritual é mesmo assim. A vida espiritual, ela não é um evento do acaso, não. Quem pensa que vida espiritual acontece aqui com um estralar de dedo? Não, isso está fora do que a Bíblia, dos moldes bíblicos da vida, da espiritualidade. Aqui nós temos um momento, e quando Jesus vai dizer assim: o que você tem que fazer,
faz agora, ele está aqui fechando a porta de que todas as oportunidades que Judas teve na vida dele para poder tentar remover do seu coração aquele mal, estavam sendo encerradas com aquela fala de Cristo. Quando Jesus diz assim, o que você tem que fazer, faz agora, Jesus está encerrando um assunto. Acabou. O perdão que você deveria ter buscado, a partir de agora, acabou. Encerrou. E a Bíblia está me dizendo que quando Jesus diz assim, Satanás entra em Judas. Então quer dizer que existem na nossa relação com Deus, à medida que os pensamentos vão chegando, é bom já antecipar um pedido de perdão a Deus. Isso melhora no aspecto da nossa intimidade. Porque a intimidade com Deus, o professor disse aqui, o pastor Jeremias colocou, que ela exige disciplina. E a nossa disciplina é moldada no texto bíblico. A intimidade, ela exige desdobramentos, inteligência, porque Satanás, ele usa de artifícios inteligentes para me confundir. Hoje, eu não tenho idade para ser tentado por Satanás com os mesmos esquemas que ele me tentava quando eu tinha 17 anos. Hoje, pastor Jeremias lembra-se de como nós éramos no São Bernardo. Hoje, os desdobramentos para tentar alguém, como esses obreiros que estão aqui, como alguns irmãos que estão aqui, os desdobramentos são outros. Ele cria eficiências diferenciadas. Ele cria métodos diferenciados. Então alguém que esteve por 3 anos com Jesus, aprendendo com Ele, se desenvolvendo com Ele, óbvio, para ele chegar até aquele dia, Satanás mudou muito o seu modo de atingi-lo. À medida que nós crescemos, os meios que ele usa para nos atingir vão se diferenciando. Tem coisas que diz respeito a pecado que eu já superei há muito tempo. Desde que batizei, desde que fiz o pré-batismo, eu vim crescendo. A gente vem crescendo. Tem coisa que a gente tira assim, ó. Já viu quando os camaradas lá fazem gol de letra? Tem coisa que a gente tira assim, ó, de letra. É ou não é, pastor? É ou não é, Jeremias? Tem coisas que a gente vai tirando assim, ó. Mas, para cada tempo, Satanás tem um método diferenciado para nos atrair. Ele cresce, ele se desenvolve, mas de uma coisa eu sei, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. E o Senhor vai dizer assim para Jesus, o que você tem que fazer, meu caro, faz depressa, porque acabou. Não tem mais jeito. E o interessante, conforme eu disse aqui, é o jeito como Jesus ele conduz as coisas, com tanto silêncio, né? Já prestaram atenção que Jesus ele não faz alardes. E aqui nós estamos diante de uma situação sobre a necessidade de liberarmos perdão. E como o Senhor, diante disso, Ele expõe momentos em que o entendimento da liberação do perdão é normal. Jesus ele vai criar ambientes para que o perdão possa fluir. Mas Judas ele nunca conseguiu compreender a si mesmo, nunca conseguiu
compreender os seus pares, como também nunca conseguiu entender o próprio Jesus. Desde que eu não consigo entender quem está próximo de mim, porque é muito mais fácil eu entender quem está perto de mim. Mas de repente Judas ele não consegue entender a visão de João, as expectativas de João, as expectativas de Pedro. Por mais que Pedro ele demonstre alguns vacilos no decorrer do ministério de Cristo, Pedro não constrói suas expectativas ao entorno de Jesus na mesma visão de Judas. Então entender os discípulos na visão de Judas, para ele é um fator complicado, porque os discípulos, eles não criam a mesma expectativa que Judas criava em torno de Jesus. Porque eu esperar de Jesus uma coisa, e assim vocês perceberam como que as igrejas estão construindo expectativas ao entorno de Jesus por aí? É um Jesus que tem que dar carro do ano, é um Jesus que tem que dar BMW, é um Jesus que tem que dar mansão, é um Jesus que tem que só fazer chefe, igual Jeremias falou. É o povo ensinando que tem que colocar Jesus contra a parede, coloca ele contra a parede porque ele tem que fazer, ele tem que fazer, ele tem que fazer. E quando essas expectativas não são preenchidas, aí Judas, quando ele percebe, esse negócio não vai dar certo para mim, não está dando certo, eu estou construindo uma história com alguém errado, não está dando certo, eu preciso de ver esse negócio aqui com mais contundência, não está funcionando não. Aí vai dar a impressão de que uma relação com Jesus não está funcionando, não está dando certo. Sabe qual é o primeiro caminho para nós começarmos a errar? É quando as nossas expectativas em comum não preenchem as mesmas expectativas do grupo do modo geral. Mas de uma coisa eu sei, Jesus tem poder e amor e misericórdia para perdoar Judas se ele quisesse ter sido perdoado. Mas ele rejeitou todas as possibilidades de perdão. E ao rejeitar a possibilidade de perdão, é que vai levá-lo a consumir-se em morte. Porque a falta dessa ação divina em nossos corações vai resultar num decrescimento da nossa vida emocional e espiritual. Mas que o Espírito de Deus possa continuar falando aos nossos corações e nós possamos compreender que existe um Deus perdoador, que existe um Deus misericordioso, que tem derramado o seu amor sobre os nossos corações. E essa vitória nós alcançamos pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus, pelo poder do sangue de Jesus. A vitória é nossa e ninguém nos tira. O Senhor nesta manhã tem falado aos nossos corações. Há um Deus que é poderoso para nos perdoar, mas que nós possamos nos ambientar nos caminhos da sua graça, nos caminhos do seu amor, porque o nosso Deus é poderoso para trazer graça aos nossos corações. Nesta manhã a presença dele aqui é muito nítida, é muito real. A presença do Espírito Santo entre nós é muito real e nós o adoramos por isso. Nós bendizemos ao seu nome por isso. Então que a tua graça possa ser manifesta sobre nós no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu estou aqui encerrando, meu tempo ali já extinguiu-se. Mas, pastor, foi me pedido para fazer uma oração, eu posso estar orando com os irmãos. Eu quero estar orando com a igreja nesta manhã. E eu quero pedir à igreja para se colocar de pé. Irmãos, hoje foi um dia muito especial para mim, para todos vocês, eu acredito. O pastor Jeremias falou aqui com muita propriedade. Eu gostaria de estar encerrando com uma oração especial.
Mas eu quero também, conforme o nosso irmão Narciso também nos deu liberdade, te convidar, se você quiser vir aqui à frente para que nós estejamos orando por você também, encerrando essa primeira parte, nós queremos orar por você, para o Senhor estar te abençoando de forma muito especial. O Espírito de Deus está aqui conosco. Hoje foi falado de intimidade com Deus. Foi nos ensinado aqui de forma muito clara e simplificada. Eu preciso ser mais íntimo de Deus. Eu preciso reconhecer o meu lugar no reino de Deus. Então eu preciso criar dinâmica para isso. Então eu quero te convidar, se você quiser, vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. Em nome de Jesus. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez, cante comigo. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Oh Deus, aleluia. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Adore ao Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, por um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Feche os teus olhos e adore ao nome do Senhor nesta manhã. Pela tua presença, pela tua graça, pela tua glória, no nome de Jesus. Nós podemos agradecer a Deus nesta manhã por tudo que Ele tem falado ao nosso coração, pela tua palavra, pelo teu ministrar sobre nós nesta manhã. Que nós possamos sair daqui convictos de novas realizações nos são possíveis. Que nós possamos sair daqui convictos que novos projetos são possíveis, que há possibilidade de renovação para a nossa alma, para o nosso coração, para os nossos sonhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos
por esse período que nós passamos aqui, Pai. Te agradecemos, Deus, por essa primeira escola bíblica de inverno. Espírito Santo, continue ajudando o teu povo, guardando a tua igreja, guardando, Senhor, a nossa mente, nos auxiliando no Espírito, nos auxiliando, Senhor, na graça, nos auxiliando no conhecimento de Ti, Senhor. Ajuda, Senhor, o teu povo, Pai. Ajuda, Senhor, o pastor Jorge, que é o pastor regional, Senhor, desta região. Ajuda, Senhor, o Narciso, Deus, que criou, Senhor, este projeto. Em nome de Jesus, Pai, nesta manhã, o teu povo se reúne aqui à frente, Senhor, na busca de algo diferenciado, para que o seu nome, Deus, seja glorificado. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, a sair daqui renovados pela tua graça, renovados pela tua palavra, e em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me surpreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós queremos fazer o encerramento dessa primeira parte. Primeiro, agradecendo a Deus por tudo que foi feito até aqui. Irmãos que estão na organização, um esforço muito grande. É a nossa primeira escola bíblica de inverno. E eu falei com o Narciso, falei, Narciso, nós não devemos desprezar os pequenos começos. E se não foi um pequeno, já foi um belo começo, né? Mas estou lançando base para o ano que vem. É desejo do nosso coração que isso perdure enquanto nós estivermos aqui e Oxalá continue. Que é um motivo, é uma forma que é uma maneira que o Espírito Santo bolou. Eu penso assim, Espírito Santo de Deus, que é Deus, agiu na mente do Narciso, do pessoal lá do chama que rapaz altinho ali? Jean e a turma toda aí do quem? Lucas, isso. Ariston. Quem que é Ariston? Ah, ok. Meu amigo lá, da minha raça lá, meu companheiro lá. Ó. Isso. Quem? Kelvin. Daqui a pouco você vai falar o nome de todo mundo. Vamos reconhecer os irmãos todos. Isso. Agradecer a Deus porque Deus agiu na mente dos irmãos, no coração, para que fosse feito esse trabalho. Meus irmãos, se tem uma coisa que o pastor gosta de ouvir, irmãos, eu sento para ouvir com o maior prazer a palavra de Deus. Eu tenho prazer em ouvir os meus colegas pastores pregarem, ministrarem, e eu sei que Deus tem usado os irmãos nessa manhã. Quero agradecer ao pastor Jeremias. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Leve meu abraço ao pastor Ricardo Leite. Hein? Isso, um abração para ele, nosso amigo, nosso irmão em Cristo. Pastor Marcos, obrigado, pastor. Pastor Marcos é nosso irmão, companheiro há muitos anos. Eu tenho ele como meu pastor. Já me aconselhou muito, já viajamos juntos, né, pastor? Pará, Belém do Pará, interior de Minas. Já rimos muito. E já choramos muito também. Quebramos muita pedra junto, né?
Muito obrigado. Eles estarão almoçando com a gente. Depois eles vão se retirar para os seus afazeres, que são muitos. Irmãos, esses pastores reservaram o momento para nos atender. O que eles estão recebendo de oferta é irrisório. Eles não vieram aqui pela oferta, vieram aqui pelo amor à obra, deixou a sua casa, a sua região, os seus trabalhos para nos atender. E certamente Deus vai recompensar os irmãos. Não estão plantando em terra boa. Que Sabará, irmãos, é terra boa. Gente, fala amém aí, amém. Ajuda aí, ó. Estou derretendo de amor, vocês não ficam tão calados. Sabará é terra boa. Povo bom. Povo que teme a Deus. E vai morar no céu, com certeza. Vamos agora ter o nosso almoço. Irmãos, assim que demos a bênção apostólica, irmãos poderão descer. Tem embaixo mesas que foram mesas ornamentadas com forro bonito, uma comida maravilhosa. Então os irmãos podem descer para se alimentar. E o irmão Narciso pediu que eu enfatizasse. Às 14 horas, a nossa palestra vai ser retomada. Então, às 14 horas, em ponto, vamos iniciar para podermos não perdermos, né, a sequência, ter um tempo certo. Os irmãos, vou aproveitar aqui esse momento e vamos orar mais uma vez, agora para terminar, pedir oração da igreja em relação ao nosso ministério. Ministério de Belo Horizonte, cujo pastor Moisés Silvestre Leal, que está nos Estados Unidos. Estão sendo feitas várias alterações nas regiões. Isso é normal que acontecer. É normal, é comum e é salutar. Só essa semana, a comissão da qual eu faço parte, aliás, o conselho fiscal da qual eu faço parte, foi em 5 lugares. Regiões estão sendo divididas em 2, pastores estão sendo trocados. E esse é um momento assim um pouco delicado. Ontem eu estive em Venda Nova à noite, e eu via no pastor que saía, no que estava entrando, você vê que ele está com o olho assim, parecendo que viu assustado, entendeu? Porque a pessoa fica no lugar 4 anos. Quando sai, vai assumir uma nova região, não é fácil. É fácil, Marcão? Não é fácil. Eu estou aqui na região, estou indo para 8 meses. Ainda estou conhecendo o nome dos irmãos, porque a região é grande, nós temos 15 congregações, e eu divido o meu tempo com a região e com aquilo que a diretoria peça que a gente faça. Então, os irmãos têm que ter um pouquinho de paciência com o pastor Jorge, porque a gente tem que atender algumas situações aí, orarem por mim, orarem por esses pastores que estão sendo trocados. É necessário, é importante, mas causa uma certa expectativa. Mas Deus está no controle. Vamos orar então, queridos, fazer essa oração de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse período. Estaremos encerrando agora com essa oração. Os irmãos, por favor, possam descer daqui à minha esquerda, aquela porta ali, e se encaminharem para o salão social. Glória a Deus. Um negócio bonito. Salão social. Internacional, né? Salão social, para poderem se degustarem com uma lauta, uma farta mesa. Amém, queridos? Isso. Senhor, nós estamos na tua presença, mais uma vez agora em oração, pedindo que a bênção do Senhor seja sobre cada irmão, cada irmã que está aqui nesta manhã, já nesse início de tarde de sábado. Eles se esforçaram, estão aqui para aprender do Senhor. Eu peço ao Senhor que dê a cada um deles uma bênção especial. A porção dobrada do teu Espírito nessa manhã, nessa tarde, neste dia. A todos os irmãos da coordenação, a todos os irmãos que ajudaram doando alguma coisa, ofertando, dando uma oferta para ajudar, Deus, na manutenção desse trabalho. E de uma maneira muito linda, Senhor, e direta, abençoe o pastor Jeremias, abençoe o pastor Marcos Veríssimo, abençoe os teus servos, as suas respectivas famílias, os seus respectivos rebanhos, dá saúde aos teus filhos, dá alegria, dá paz,
dá contentamento, abra as portas para eles, que possa cair sobre a vida de cada um deles uma chuva extraordinária de bênçãos, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento e te servirem cada dia melhor e com mais afinco e com mais amor. Abençoa os teus servos, meu Deus, pelo investimento que eles têm feito no teu reino, pregando a tua palavra, saindo lá da sua casa, da sua região, para nos atender aqui. Leva os teus filhos em paz, ser com eles, dá vitória e nos dê vitória nessa manhã, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Que o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Almoce em paz, que Deus te dê dias de paz, e todos digam...